pois não me atrevo ao passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Com tua mão, ó meu Senhor, Oi! pois não me atrevo ao passo só, sem teu apoio. Eu não darei, eu só irei. Boa noite! Eu andaria vacilar, sem tua mão a me sustentar. Boa noite! Tu tá me ouvindo direitinho? Oi, tu tá me ouvindo? Tô. Tu tá escutando a música no fundo muito alto? Tá legal. Tá legal, dá pra te ouvir direitinho. Tá bom. Boa noite, minha gente! Como é que tu tá, Lorena? Menina, que saudade! Teve que esperar uma live pra te ver, mulher! Muita saudade. E tu, tá Muita! Tô bem, graças a Deus. Tô bem. bom? Hoje, muito feliz, muito nervosa, mas a gente tá bem. Também tava ansiosa. Sim. Vou só ajustar o volume do som pra gente. Oh, tu quem é, Mayara? Ai, mãe! Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Pronto. Acho que tá legal aqui. Que legal, nunca Tá tinha legal. feito. Você já tinha feito live alguma vez na vida, Lorena? Nunca. Menina, Deus Legal. capacitou hoje, porque olha, só assistia, viu? Mas vai dar tudo certo. Eu tava preocupada aqui que eu tava mais. Pronto. Deixa eu aqui. Luquinha fica só rindo da Pronto. pessoa. Agora ficou melhor. Ah, minha gente. Vamos lá. Minha gente. Sim. Bem seguro. Tá no... Não, depois eu não vou falar, não. Depois eu mando uma foto em que ele tava suspenso o tempo todo. Vai que eu diga agora e ele cai. E me mata de vergonha aqui. Tá, tá bem firme. Tá bem firme. Então vamos começar. Minha Vamos. gente, boa noite novamente. Bom, como tem gente aqui na live que a gente não conhece, né, Lori? Então vamos se identificar, né? Vamos se apresentar. Minha gente, boa noite. Meu nome é Ramire e eu sou consagrada no 2ª JC também. Boa noite, meu nome é Lorena e eu também sou consagrada do 2ª JC também. Tamo juntas. Minha gente, é uma alegria muito grande ter aceito esse desafio, não somente pela JC, mas por Deus. A gente sabe que é um convite desafiador, é algo desafiador para a gente. A gente está acostumado sempre a assistir lives, né? A ouvir outras pessoas. E a gente acaba falando pouco, né? E a gente acaba deixando algumas oportunidades passar. Então, agradeço muito por estar aqui hoje. E para começar o nosso encontro de hoje, não tem jeito melhor do que iniciar com oração, né? Apresentando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui, agradecer ao Senhor pela oportunidade e que Ele possa, por mais simples que seja, visitar o coração de alguém, e que possamos ser instrumento
né, da vontade dele nesta noite. Apesar de ser uma noite mais descontraída, é uma noite de conversa, de bate-papo, como se a gente estivesse numa roda de amigos mesmo, né? Então, eu vou entrar no momento de oração, um momento pequeno inicial de oração, e eu peço que vocês daí rezem junto com a gente também, seja onde vocês estiverem, em casa, na rua, rezem com seus olhos fechados, com seus olhos abertos, do jeito que se sentir à vontade, tá bom? Que a gente vai estar aqui rezando por vocês. E em seguida a gente faz a nossa oração como de costume inicial, tá bom, Lorena? Tá bom. Tudo certo. Então vamos lá. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essas pessoas que já estão aqui conosco, por essas vidas, Senhor, que se prontificaram a estar aqui, por algum motivo ouvir o que o Senhor tem a dizer, ouvir o que os nossos amigos têm a dizer, e te pedimos, Senhor, de todo o coração, que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento, que seja uma noite agradável, uma noite de cuidado, uma noite de respostas, e que possamos, Senhor, estar a todo momento diante da Tua presença. Nós te agradecemos. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Amém? Amém. Que linda. Pai nosso, que estás no céu, Santificado seja. santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Seja feito seja feita a vossa vontade, assim assim na terra como no céu. o O pão pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ave Maria, Cheia de cheia de graça, graça, o Senhor é convosco. bendita Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Amém? Amém. Amém. Lori, obrigada! Eu Obrigada, tenha uma boa noite, viu? Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Beijo. Que Deus abençoe essa live, que seja muito abençoada. Amém. E fica com a gente, não foge não. Vou ficar. Que Deus abençoe cada um aí que tá assistindo também. Amém, amém. Saudade. Saudade, muitas. Bom, minha gente. Deixa eu colocar só um. Bom, nós iniciaremos, eu quero agradecer novamente a Lorena por iniciar essa live comigo. Gente, o nervosismo é grande, mas Deus está aqui, Deus está conosco, tá bom? Hoje nós vamos fazer um momento de partilha com um amigo, um irmão nosso, muito especial, e que vai partilhar um pouquinho da gente sobre o tema Acredite no seu potencial, né? Desde já eu agradeço por ele ter aceito esse convite. Eu vou chamar ele agora, já peço que ele vá se preparando, que eu vou chamar. Quando você tiver ok, Júnior, dá um ok pra mim, tá bom? E eu peço a vocês que realmente abram o coração para ouvir. Eu já participei de um momento como esse, presencialmente com ele, tive essa oportunidade na faculdade, e foi algo assim que me enriqueceu muito. Eu levei muitos conhecimentos para casa. Eu acabei me reconhecendo em algumas coisas e que eu levei para minha vida. E eu agradeço muito, muito mesmo. Então, ele deu um okzinho aqui, eu vou chamar. Aí só uma coisa, ele vai partilhar com a gente por alguns momentos. E caso gerem alguma dúvida, vocês queiram fazer alguma pergunta para ele, vocês podem deixar a pergunta que durante o bate-papo ao final, eu vou pedir para ele responder,
tá bom? E pra gente ir se interagindo um com o outro, tá bom? Chegou! Boa noite! Boa noite! Como é que você tá? Tô bem, acho que Júnior ia ser a mulher doida. Tudo bem? E aí, como tudo certo? Tudo certo. Tá me ouvindo bem, né? Tô ouvindo direitinho. E tu? Tá tudo ótimo, tudo na paz. Tudo Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Olha, eu quero desejar boas-vindas. Seja muito bem-vindo. Muito Você sabe obrigado. que nada. A gente estava muito ansioso por hoje, você sabe, né? Muito É ansioso. verdade. E eu quero agradecer por você estar aqui. Somos os seus ouvidos, estamos aqui para lhe ouvir, tá bom? E fique à vontade. Tá certo. Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço a Imagina. Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade, sabe? Para poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. Gente, meu nome é Everaldo Júnior. Sou EJC Timbaúba Centro. Sou consagrado do 4º EJC Timbaúba Centro, que foi realizado em julho, finalzinho de julho do ano passado, tá bom? Vamos lá. Então, gente, eu não conhecia, antes do EJC, eu não conhecia Jesus a fundo. Eu conhecia o nosso Jesus, mas efetivamente eu só vim conhecer o Jesus Cristo, efetivamente o verdadeiro Jesus Cristo, depois que eu participei do encontro. Depois que eu participei do EJC, daquele final de semana, e pude ver que o quanto Jesus é incrível, é maravilhoso, sabe? Vivi muita coisa de Deus, vivi muita coisa de Deus. Mesmo antes de me consagrar, eu sempre tive a minha fé, mas não era... Hoje eu tenho muito mais fé do que eu já tinha, graças a Deus. E hoje eu sou uma nova pessoa, depois do EJC. Hoje minha forma de pensar, minha forma de encarar as coisas mudou completamente, né? Passei a ler a Bíblia, coisa que eu não lia, não tinha costume de ler a Bíblia. Hoje eu leio a Bíblia. A Bíblia diz, né, que a palavra de Deus é luz para os nossos pés. E efetivamente, se você realmente ler a Bíblia e procurar seguir o que a Bíblia diz, a sua vida melhora muito. Sua vida melhora muito. E isso eu estou vivendo, estou sentindo na minha vida hoje, sabe? O fato de eu ter mudado o meu pensamento em relação a muita coisa, e as coisas estão começando a melhorar muito na minha vida, depois que eu me aproximei ainda mais de Jesus, né? Então isso é maravilhoso. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha história de vida. Para quem não me conhece, eu tenho uma pequena deficiência, tá? Eu ando de muletas. Em 2003, no ano de 2003, eu fiquei de cadeira de rodas em decorrência de uma doença chamada esquistossomose medular, tá bom? Esquistossomose. A popular cistosoma. E em decorrência dessa doença, o germe foi para a coluna e eu fiquei de cadeira de rodas de uma hora para outra. Imaginem o contador de luz de uma casa. Quando você desliga a central de luz da sua casa, todas as luzes desligam de uma hora para outra, de repente. Foi desse jeito que eu perdi a força das pernas. Eu estava em pé e eu perdi a força das pernas de uma hora para outra e caí no chão, simplesmente assim. E depois que eu caí a primeira vez, da cintura para baixo ficou morto. Eu não conseguia mexer mais nada, nem a pontinha do dedo. E eu fiquei sem entender o porquê disso, né? Eu fazia capoeira na época e eu sempre tive, até hoje eu tenho muita força nos membros superiores, nos braços, no tronco. Eu tenho muita força. E ajudou muito a força dos braços, porque eu suspendi o peso do meu corpo todo só com a força dos braços, numa escrivaninha que tinha lá,
como se fosse um criado mudo, mas não era um criado mudo. E lá eu me apoiei e fiquei em pé novamente. Só que toda vez que eu ia tentar andar, eu caía no chão. Porque a perna não aguentava o peso do corpo e eu caía. Isso foi na casa de um grande amigo meu, de infância, aqui na minha rua mesmo. E aí foi muita luta. No outro dia, acho que na mesma semana, eu fui para o IMIP. Passei uma semana internado no IMIP, que é o Hospital de Criança lá em Recife. Vivenciei muita coisa lá dentro. Deus mandou anjos para me ajudarem lá na época do hospital. Minha família, né, primeiramente, mas pessoas que eu nem conhecia e que tinham a solidariedade de estar ali ajudando, de estar ali dando força. Pessoas que não me conheciam. E, por outro lado, pessoas tentando me derrubar, né? Eu, com 12 anos de idade, hoje eu tenho 29, apesar de ter essa cara de 18, né? Eu tenho 29 anos. Mas eu tinha 12 anos. Então, assim, uma pessoa no início da vida, sem experiência nenhuma. E a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: por que comigo? Eu tenho certeza que todos vocês, todos nós, em algum momento da vida já pensamos o porquê com a gente, né? Por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Mas, na época, é interessante que na época eu achava que aquilo era uma maldição. Eu achava que aquilo era um castigo por alguma coisa que eu tinha feito. Mas eu disse, meu Deus, por que é castigo se eu nunca fiz nada de mal para ninguém? E aí eu não encaixava na minha cabeça. Mas aos poucos, à medida que os anos foram passando, eu fui percebendo que o que a Bíblia diz é verdade, né? Que nada acontece por acaso. A Bíblia diz que não cai uma folha, né, sem a permissão de Deus. Então, eu pude ver que eu conquistei e consegui muita coisa na minha vida que talvez eu não teria conseguido se eu estivesse andando 100% normal. Por exemplo, hoje eu sou advogado-presidente da comissão que protege o deficiente aqui em Timbaúba e na região. Muito provavelmente, se eu não tivesse essa deficiência, eu não me interessaria para brigar pela causa. E, por exemplo, meu pai bebia muito também. Meu pai bebia sempre, às vezes até durante a semana, quando saía do trabalho. E ele simplesmente fez uma promessa a Deus e disse que só ia voltar a beber quando eu voltasse a andar 100%, sem precisar de nada. E hoje ele disse, ele até comentou comigo, hoje ele fala o seguinte, que mesmo eu voltando a andar hoje, ele não sente mais falta de bebida. Então ele não voltará a beber mais quando eu voltar a andar. Normal, né? Sem precisar de muleta, sem precisar de nada. Então isso foi uma bênção, uma das bênçãos que eu conquistei, né? Pelo fato de ter acontecido uma coisa ruim na minha vida, eu pude tirar coisas boas. Né? Então isso foi uma bênção de Deus. Eu hoje aceito isso não como uma maldição, mas como uma bênção de Deus. Porque eu pude amadurecer, claro que eu ainda tenho muito que aprender na minha vida, mas eu pude amadurecer muito, pude aprender muito. Hoje eu tenho uma outra cabeça, tive que amadurecer muito rápido, mesmo na adolescência, mas tive que obrigatoriamente ver a vida de outra forma. Não vivi muita coisa que adolescentes vivem, não cheguei a viver. Perdi muita coisa, entre aspas, na minha vida, pelo fato de não andar, pelo fato de estar na cadeira de rodas, ou na época que eu estava de andador também, né? Mas eu agradeço a Deus por tudo. Por tudo. Eu sou muito grato a Deus por tudo que aconteceu, pelas coisas ruins, pelas coisas boas, porque são as coisas ruins e são as coisas boas que nós vivemos que fazem nós sermos os homens e mulheres que somos hoje. Né? Então é um conjunto, é todo um conjunto. Né? Então, e o apoio da família e dos amigos foi essencial. Ah, meu pai aí, ó, dando um alô, filho amado. Te amo, pai. Bestinho. Tá, filho. Vê só, então... Oi, Veraldo. Oi? E só interromper um pouquinho, que no início tu falou que tem muita resistência na parte superior do corpo, né? Inclusive tu treina, né? Também faz academia. É bem desenrolado lá que eu tô fazendo. Essa quarentena tá acabando comigo, tô sentindo falta da academia, viu? Gente, vamos comprar
Vamos Os comprar halteres, o... os halteres, os É, halteres para treinar. É verdade. Mas aí, o apoio da família foi essencial. O apoio da família foi essencial. Às vezes as pessoas diziam assim, Júnior, você é muito forte, porque você tá aguentando tudo isso e tá aguentando firme. Só que, Ramire, eu não sou forte. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou pequeno. E toda a força que eu tive até hoje só enrola na academia. é graças a Deus. Toda essa força, toda essa disposição que vem de Deus, não é minha, sabe? Toda honra e toda glória é apenas de Deus. E, e assim, uma coisa interessante é que nesse tipo de situação é que a gente vê quem é que realmente está do lado da gente. Porque, primeiramente, a família, né? A família ali foi primordial na minha recuperação, porque pouca gente sabe, mas os médicos, eles, na época, falaram que nunca na minha vida eu iria voltar a andar, nem ficar em pé, sequer ficar em pé. Só que na época, o meu pai escutou isso do médico e o que é que ele me falou? Júnior, o médico disse que é só fisioterapia para você voltar a andar. E eu efetivamente acreditei nisso, achei que era Ele quis te verdade. poupar de alguma forma, né? Uhum. E aí, eu efetivamente acreditei nisso, me agarrei nessa possibilidade e eu comecei a fazer muita fisioterapia. Fazia, às vezes, 2, 3 vezes por dia fisioterapia. Perdi a aula na escola para ir para João Pessoa fazer fisioterapia. Sabe, foi muita luta, muita luta. Eu sou muito grato ao apoio da minha família, porque assim, por isso que eu estou falando, minha força veio de Deus. Eu não sou forte, minha força vem de Deus. Porque quantas e quantas vezes eu não já pensei em desistir? Quantas e quantas vezes, na época que eu estava de cadeira de rodas, você está numa situação, tenho certeza que o pessoal que está assistindo vai se familiarizar, já passou por alguma coisa parecida. Você está numa situação em que você, do dia para a noite, vê sua vida virar do avesso e vê você, de uma hora para outra, sua vida está de pernas para o ar e você não vê perspectiva alguma de sair daquela situação. Porque, vê, não era uma coisa, por exemplo, que você diz assim, ó, eu tô com vontade de comprar alguma coisa, eu vou trabalhar, juntar dinheiro para poder comprar, né? Ah, eu quero fazer uma viagem, eu vou me organizar para fazer essa viagem. Mas no meu caso, não, era uma doença. E era uma doença que normalmente a esquistossomose vai para a coluna, vai para o fígado, pâncreas, baço, para essa região da barriga. E a minha doença foi para a coluna. E por mais essa, eu dou glória a Deus. Porque se tivesse ido para o pâncreas, baço, fígado, eu teria morrido, com toda certeza. Eu conheço 3 casos aqui em Timbaúba de pessoas que morreram de cistosoma que foi para a barriga. Né? Então, assim, sou muito grato a Deus. Na época, 2003, né? Então, é uma época muito, assim, não tinha a tecnologia que tem hoje. Na época, só tinha uma máquina de ressonância magnética, que era, só tinha uma no Recife inteiro, para você ter uma ideia. No interior é que não tinha mesmo, né? E aí, foi bem complicado. Foi bem complicado porque mais ou menos demorou uma semana do sintoma para eu tomar um remédio para a esquistossomose. Foi mais ou menos uma semana. E essa semana foi primordial para eu ficar numa situação bem difícil. Porque, se vocês olharem, a esquistossomose ela é um germe hermafrodita. O germe da doença esquistossomose é um germe hermafrodita. Ou seja, um único germe ele se reproduz, ele é macho e fêmea. Então, um único germe, se instalar no corpo da pessoa, ele consegue se reproduzir e consegue colocar 6.000 ovos por dia. 6.000 ovos por dia. E uma parte desses ovos se instala no organismo e outra parte sai. E dessa parte que se instalou no organismo, cada um coloca mais de 6.000. E aí, Meu Deus. é muito difícil, é muito complicado. E foi por isso também que demorou para descobrir, porque não dava nada nas fezes, na urina não dava nada, no E sangue até não deu então, nada. o movimento do corpo estava ok até então, né? Assim, Pois é. até saber.
E assim, paralisou fezes, urina. A urina eu tive que tirar com a sonda na uretra. As fezes eu tive que tomar laxante. Todo dia tomava laxante para ver se conseguia sair, mas mesmo assim, muita dificuldade. Enfim, foi uma luta, né? Mas onde estava Deus em toda essa situação? Deus estava comigo e eu não sabia. Quer dizer, eu não sabia que Deus estava ali comigo, mas Deus estava segurando a minha mão. Eu acordava de manhã no hospital e eu pedia a Deus antes de dormir para me acordar em casa. Aí me acordava no hospital, né? E assim, Deus estava ali comigo, Deus mandava anjos para ajudar a minha família, a minha mãe estava ali comigo o tempo todo. Teve um dia que eu peguei infecção no pênis porque as enfermeiras não queriam tirar a minha urina com a sonda porque estavam simplesmente com preguiça. E aí elas obrigaram a minha mãe a aprender o procedimento para tirar. Então, foi muita luta mesmo. E Deus estava ali do meu lado o tempo todo. Deus estava ali do meu lado, me apoiando, me dando força. E era em Deus que eu tinha força para acordar todo dia de manhã, para encarar mais um dia em hospital. Que eu não desejo. Em meu caso, foi um caso simples. Não foi um câncer, não foi uma doença, né? E eu já senti o quanto é pesado um hospital, né? É muito difícil. E isso me ensinou também, Ramiro, a valorizar as pequenas coisas. Por exemplo, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na Praia do Jacaré, em João Pessoa. Estava com a minha família lá. Estava eu, meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã. A gente estava lá na Praia do Jacaré olhando o pôr do sol. E aí eu estava de andador. Eu tinha acabado de sair da cadeira de roda e estava de andador. E eu lembro que eu estava muito cansado de andar. Eu disse, caramba, se tivesse pelo menos a cadeira de roda aqui, para pelo menos ajudar um pouquinho nesse trajeto. Aí meu pai disse assim, agradeça a Deus, porque sempre tem um caso pior do que o da gente. Se você está numa cadeira de roda, mas tem gente que nem sentar consegue numa cadeira de roda. Se você está no andador, que eu fiquei de andador depois da cadeira de roda, tem gente, graças a Deus, você não está numa cadeira. E que Você foi uma não tá. evolução muito grande, né, Geraldo? Isso, e os médicos disseram que se porventura eu ficasse em pé, ia ser com 2 anos. Eu fiquei com 3 meses. Glória E, a Deus. e Nossa, saí, esse detalhe eu não sabia. e saí da cadeira de roda com 6. Da cadeira de roda para o andador foi 6 meses em média. Então foi maravilhoso, assim, foi uma benção, foi Deus realmente que colocou a mão em Com cima, certeza. Não tenha dúvidas. porque os próprios médicos não davam perspectiva alguma. Não davam perspectiva alguma. E, inclusive, em 2008, eu fui para Brasília fazer um exame lá. O médico pegou a ressonância magnética que eu tirei na época, em 2003, passou uma nova ressonância e comparou os dois exames. E ele disse, essas foram as palavras dele, abre aspas, é praticamente um milagre ele estar de muleta hoje, porque eu não sei explicar pela medicina como ele se recuperou. Fecha aspas. Nossa, meu Deus. É, Então, assim, é maravilhoso, sabe? Nesse meio tempo, a gente vê quem são os verdadeiros amigos, porque muita gente se afasta e muita gente, que muitas vezes a gente acha que não vai permanecer, permanece na vida da gente até o final. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A gente começa a valorizar as pequenas coisas, sabe? Uma coisa que eu sempre gostei, que eu sempre amei e que eu hoje sinto muita falta é andar de bicicleta. Hoje eu tenho o meu carro, eu tenho a habilitação, mas eu sinto falta de andar de bicicleta. Uma ô, coisa simples. Everaldo, Hum, outra coisa simples que eu fiquei sabendo, tu praticava capoeira? fazia capoeira. Sinto Gente, já muita fez falta. tudo na vida esse homem. A idade que ele tá dizendo que tem aqui não é não, viu? Não tem condição não, minha gente. Ah, E aí eu fazia capoeira, eu cheguei até a pegar a primeira graduação na capoeira, me graduei e tal. Isso aí já é história para outra live, né? Mas aqui mais só uma tem que falar. live. Mas se o pessoal quiser, a gente faz. Mas enfim, então assim, nesse período de tempo, que já fazem 17 anos, desde o início de tudo, eu venho aprendendo dia após dia a valorizar as pequenas coisas, sabe? Não apenas em relação à minha vida em si, mas em relação, por exemplo, a um almoço em família, sabe? A um momento de oração, quando você está com a Que família lindo. orando antes da refeição,
Você não tem noção do quanto eu valorizo essas pequenas coisas. Por exemplo, o fato de estar na varanda de casa com o pai e com a mãe, brincando, sorrindo, um tirando onda com a cara do outro. Ou até mesmo fazendo nada, né? Ou até mesmo É, ou, fazendo nada. ou até mesmo fazendo nada, só curtindo, acompanhando o outro, sabe? O fato de... Eu costumo dizer o seguinte, não importa o lugar, mas quando a gente está com as pessoas que a gente ama, qualquer momento se torna especial, sabe? Eu penso isso, eu levo isso para a minha vida, né? Sofro preconceito até hoje, tá? Até hoje eu sofro preconceito. Hoje eu sei lidar com esse tipo de situação, até porque a gente tem que aprender a gente tem que saber o nosso valor, tá certo? A gente tem que saber que Deus nos ama e tem que saber, como a Bíblia diz, Deus conhece até a quantidade de fios que tem no nosso cabelo. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque isso mostra o quanto Deus nos ama e nos conhece. A Bíblia diz que Deus nos conhece antes de nós sermos formados no ventre de nossa mãe. Olha que coisa linda. Então, assim, você que está assistindo essa live hoje, não se sinta inferior a ninguém, não se sinta uma pessoa ruim, não se sinta uma pessoa... Não se coloque para baixo. Por mais que as coisas não estejam dando certo, não se coloque para baixo. Porque Deus te ama. E se não está dando certo é porque não chegou a hora. Ou talvez Deus queira te livrar de alguma coisa ruim lá na frente. Isso é o que eu levo para minha vida. Quando a coisa não dá certo, eu digo, epa, não deu certo porque Deus não quis que desse certo. Deus tem um propósito para tudo. Na Bíblia diz, né, que para tudo existe um propósito embaixo dos céus. Né? Então, em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Às vezes a gente quer uma coisa e Deus não dá, é porque Ele está preparando algo bem melhor para a gente. Deus quer que nós cresçamos, que a gente possa crescer, e Ele não quer coisa pequena para a gente, ele quer que a gente cresça, Ele quer que a gente evolua, tanto espiritualmente quanto em todos os sentidos, né? E lembrando, gente, que a Bíblia também diz em Êxodo 33:11, que Moisés falava com Deus no deserto como um amigo fala com outro. Então você que hoje deve estar pensando assim, poxa, mas eu não sei rezar, eu não sei orar. Deus não quer formalidade. Excelência, excelentíssimo, excelentíssimo, não precisa de formalidade. Deus é teu amigo. Deus é teu amigo. E você conversa, claro que respeitosamente, mas você conversa com Deus como um amigo conversa com o outro, né? Como Moisés conversou com Deus no deserto. Então, Deus te ama, Deus conversa com Ele, desabafa, coloca para fora, chora, hora de madrugada, hora que você não tem hora para orar. A hora que você sentir vontade de falar com Deus, você abre o coração e em pensamento já começa a rezar. Tá bom? É verdade. E oração, quando você fala em simplicidade, o Luquinhas até colocou ali sobre simplicidade, é que a gente tem um grupo de oração, um grupozinho do texto, assim, que durante a semana a gente reza de madrugada. E todas as vezes que a gente vai rezar, a palavra que vem é essa, simplicidade. Simplicidade, simplicidade. E sempre tem algo que encaixa, sabe? E olha, a gente não combinou nada aqui hoje. Aí você vem com esse pensamento também. E quando você fala nessa questão de não ter formalidades para rezar, é exatamente isso. Não tem, gente, não tem. A oração verdadeira é aquela que brota do nosso coração. Aquela que verdadeiramente é o que a gente está sentindo. Não é algo que a gente ouviu e a gente vai reproduzir. Mas é algo que está no nosso coração, que está ali fixo, só aguardando a luzinha do Senhor na nossa mente, né? Isso. E assim, em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, fala, pede e eu te responderei. Pede de todo o teu coração e Deus vai te responder. Nenhuma oração fica sem resposta. Por mais que a gente pense, poxa, eu não estou conseguindo escutar Deus, Deus não está ouvindo minha oração, mas Ele escutou. O livro de Daniel, no capítulo 10 ao 12, eu não lembro o capítulo exato, mas fala que Daniel pediu uma bênção durante 21 dias. Desde o primeiro dia
Deus mandou o anjo Gabriel entregar a mensagem a Daniel, só que nesse meio percurso, no meio do percurso, os chamados príncipes da Pérsia, que eram demônios, prenderam o anjo Gabriel. Só que o anjo Gabriel, ele é um anjo mensageiro, ele não pode guerrear. Anjo guerreiro é o arcanjo Miguel. Então Deus mandou o arcanjo Miguel lutar contra os demônios para libertar Gabriel para entregar a mensagem a Daniel. E Gabriel, quando entregou a mensagem a Daniel, ele disse: desde o primeiro dia que você pediu, Deus escutou a tua oração. E em Jeremias 33:3, justamente confirma isso aí. Fala que pede e eu te responderei. Deus fala pra gente, né? E o versículo que eu levo para o meu coração, que é um versículo que, num momento que eu não tinha perspectiva nenhuma de resolver um problema, mas era uma outra situação, tá? Não é a situação da esquistossomose, mas uma outra situação que eu passei na minha vida, que eu não tinha perspectiva nenhuma de resolver essa situação. E eu me apeguei muito a esse versículo, depois de chorar pra caramba, achando que eu nunca mais ia conseguir resolver. E aí, eu tomando banho, a água do chuveiro caindo na cabeça, eu orando e chorando, gastando água, né? E orando, Errado, né? orando, chorando pra caramba. E aí, eu lembrei desse versículo. Isaías 41:10, que diz: não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te sustento e te ajudo com a minha destra fiel. Eu me apeguei a esse versículo, tanto é que eu decorei, né? Eu me apeguei a esse versículo, levei no meu coração e fiz uma oração bem firme. E disse a Deus que deixava nas mãos dele aquela situação e que fosse feita a vontade dele na minha vida em relação àquela situação. E que o que acontecesse daqui para frente eu iria aceitar como sendo a vontade dele. Gente, depois que eu fiz essa oração, simplesmente eu consegui resolver. Glória a Deus. Glória a Deus. Consegui resolver. Sabe? E qual é a mensagem que eu quero deixar para você que está assistindo essa live hoje? Acredite no seu potencial. Você é mais forte do que você imagina. Talvez você se sinta aquela pessoa pequena, aquela pessoa fraca, aquela pessoa que não tem utilidade. Sem teu apoio, eu não darei, eu só irei. Boa noite. Eu andaria vacilar, sem tua mão me sustentar. Boa noite. Tu tá me ouvindo direitinho? Oi, tu tá me ouvindo? Tô. Tu tá escutando a música no fundo muito alto? Tá legal. Tá legal, dá pra te ouvir direitinho. Tá bom. Boa noite, minha gente. Como é que tu tá, Lorena? Menina, que saudade. Teve que esperar uma live pra te ver, mulher. Muita saudade. E tu, tá Muita. Tô bem, graças a Deus. Tô bem. bom? Hoje, muito feliz, muito nervosa, mas a gente tá bem. Também tava assim, ó. Sim. Deixa eu vou só ajustar o volume do som pra gente. Oh, tu quem é, Mayara? Ai, mãe! Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Pronto. Acho que tá legal aqui. Que legal, nunca Tá tinha legal. feito. Você já tinha feito live alguma vez na vida, Lorena? Nunca. Menina, Deus Legal. capacitou hoje, porque olha, só assistia, viu? Mas vai dar tudo certo. Eu tava preocupada aqui que eu ficava mais. Pronto. Deixa aqui. Luquinha fica só rindo da Pronto. pressão. Agora ficou melhor. Ah, minha gente! Vamos lá, minha gente.
Sim, sim, bem seguro. Tá no. Não, depois eu não vou falar, não. Depois eu mando uma foto em que ele tava suspenso o tempo todo. Vai que eu diga agora e ele cai. E me mata de vergonha aqui. Tá, tá bem firme. Tá bem firme. Então vamos começar. Minha Vamos. gente, boa noite novamente. Bom, como tem gente aqui na live que a gente não conhece, né, Lori? Então Uhum. vamos se identificar, né? Vamos se apresentar. Minha gente, boa noite. Meu nome é Ramire e eu sou consagrada no segundo JC também. Boa noite, meu nome é Lorena e eu também sou consagrada do segunda JC também. Tamo juntas. Minha gente, é uma alegria muito grande ter aceito esse desafio, não somente pela JC, mas por Deus. A gente sabe que é um convite desafiador, é algo desafiador para a gente. A gente está acostumado sempre a assistir lives, né? A ouvir outras pessoas. E a gente acaba falando pouco, né? E a gente acaba deixando algumas oportunidades passar. Então, agradeço muito por estar aqui hoje. E para começar o nosso encontro de hoje, nada não tem jeito melhor do que iniciar com oração, né? Apresentando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui, agradecer ao Senhor pela oportunidade e que Ele possa, por mais simples que seja, visitar o coração de alguém, e que possamos ser instrumento, né, da vontade dele nesta noite. Apesar de ser uma noite mais descontraída, é uma noite de conversa, de bate-papo, como se a gente estivesse numa roda de amigos mesmo, né? Então, eu vou entrar no momento de oração, um momento pequeno inicial de oração, e eu peço que vocês daí rezem junto com a gente também, seja onde vocês estiverem, em casa, na rua, rezem com seus olhos fechados, com seus olhos abertos, do jeito que se sentir à vontade, tá bom? Que a gente vai estar aqui rezando por vocês. E em seguida a gente faz a nossa oração, como de costume inicial, tá bom, Lorena? Tá bom. Tudo certo. Então vamos lá. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essas pessoas que já estão aqui conosco, por essas vidas, Senhor, que se prontificaram a estar aqui, por algum motivo ouvir o que o Senhor tem a dizer, ouvir o que os nossos amigos têm a dizer, e te pedimos, Senhor, de todo o coração, que nos dê sabedoria e nos dê discernimento, que seja uma noite agradável, uma noite de cuidado, uma noite de respostas e que possamos, Senhor, estar a todo momento diante da tua presença. Nós te agradecemos. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Amém? Amém. Que linda. Pai nosso, que Seja estás no céu, santificado seja o vosso santificado seja o vosso nome. nome, Venha venha a a nós, nós o vosso reino, seja feita a seja feita a vossa vontade, assim assim na terra como no céu. é o O pão pão nosso, nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. não Não nos deixeis cair em nos tentação, tentação, mas mas livrai-nos do mal. Amém. amém. Ave Maria, Cheia de cheia graça, de Senhor, graça, o Senhor é convosco. bendita sois Bendita sois vós as entre as mulheres, mulheres. Bendito é bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, de rogai por Deus, nós, pecadores, agora. agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Amém? Amém. Amém. Lori, obrigada! Eu que Obrigada, tenha uma boa noite, viu? Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Beijo. agradeço. Que Deus abençoe essa live, que seja muito abençoada. Amém. E fica com a gente, não foge não. Vou ficar. Que Deus abençoe cada um aí que está assistindo também. Amém, amém. Saudade. Saudade, muitas. Bom, minha gente,
Deixa eu colocar só um. Bom, nós iniciaremos. Eu quero agradecer novamente a Lorena por iniciar essa live comigo. Gente, o nervosismo é grande, mas Deus está aqui, Deus está conosco, tá bom? Hoje nós vamos fazer um momento de partilha com um amigo, um irmão nosso, muito especial, e que vai partilhar um pouquinho da gente sobre o tema Acredite no seu potencial, né? Desde já eu agradeço por ele ter aceito esse convite. Eu vou chamar ele agora, já peço que ele vá se preparando, que eu vou chamar. Quando você tiver ok, Júnior, dá um ok pra mim, tá bom? E eu peço a vocês que realmente abram o coração para ouvir. Eu já participei de um momento como esse, presencialmente com ele, tive essa oportunidade na faculdade, e foi algo assim que me enriqueceu muito. Eu levei muitos conhecimentos para casa. Eu acabei me reconhecendo em algumas coisas e que eu levei para minha vida. E eu agradeço muito, muito mesmo. Então, ele deu um okzinho aqui, eu vou chamar. Aí só uma coisa, ele vai partilhar com a gente por alguns momentos. E caso gere alguma dúvida, vocês queiram fazer alguma pergunta para ele, vocês podem deixar a pergunta que durante o bate-papo ao final, eu vou pedir para ele responder, tá bom? E pra gente ir se interagindo um com o outro, tá bom? Chegou! Boa noite, Júnior! Como é que você tá? Tô bem, acho que Júnior ia ser a mulher doida. Tudo bem? E como tudo certo? Tudo certo. Tá me ouvindo bem, né? Tô ouvindo direitinho. E tu? Tá tudo ótimo, tudo na paz. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Olha, eu quero desejar boas-vindas. Seja muito bem-vindo. Muito Você obrigado. sabe que nada. A gente estava muito ansioso por hoje, você sabe, né? Muito É ansioso. verdade. E eu quero agradecer por você estar aqui. Somos os seus ouvidos, estamos aqui para lhe ouvir, tá bom? E fique à vontade. Tá certo. Muito obrigado, muito obrigado. Imagina. Agradeço a Deus pela oportunidade, sabe? Para poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. Gente, meu nome é Everaldo Júnior, sou EJC Timbaúba Centro, sou consagrado do 4º EJC Timbaúba Centro, que foi realizado em julho, finalzinho de julho do ano passado, tá bom? Vamos lá. Então, gente, eu não conhecia, antes do EJC, eu não conhecia Jesus a fundo. Eu conhecia o nosso Jesus, mas efetivamente eu só vim conhecer o Jesus Cristo, efetivamente o verdadeiro Jesus Cristo, depois que eu participei do encontro. Depois que eu participei do EJC, daquele final de semana, e pude ver que o quanto Jesus é incrível, é maravilhoso, sabe? Vivi muita coisa de Deus, mesmo antes de me consagrar, eu sempre tive a minha fé, mas não era... Hoje eu tenho muito mais fé do que eu já tinha, graças a Deus. E hoje eu sou uma nova pessoa, depois do EJC. Hoje minha forma de pensar, minha forma de encarar as coisas mudou completamente, né? Passei a ler a Bíblia, coisa que eu não lia, não tinha costume de ler a Bíblia. Hoje eu leio a Bíblia. A Bíblia diz, né, que a palavra de Deus é luz para os nossos pés. E, efetivamente, se você realmente ler a Bíblia e procurar seguir o que a Bíblia diz, a sua vida melhora muito.
Sua vida melhora muito. E isso eu tô vivendo, tô sentindo na minha vida hoje, sabe? É o fato de eu ter mudado o meu pensamento em relação a muita coisa e as coisas estão começando a melhorar muito na minha vida, depois que eu me aproximei ainda mais de Jesus, né? Então isso é maravilhoso. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha história de vida. Para quem não me conhece, eu tenho uma pequena deficiência, tá? Eu ando de muletas. Em 2003, no ano de 2003, eu fiquei de cadeira de rodas em decorrência de uma doença chamada esquistossomose medular, tá bom? Esquistossomose. A popular cistosoma. E em decorrência dessa doença, o germe foi para a coluna e eu fiquei de cadeira de rodas de uma hora para outra. Imaginem o contador de luz de uma casa. Quando você desliga a central de luz da sua casa, todas as luzes desligam de uma hora para outra, de repente. Foi desse jeito que eu perdi a força das pernas. Eu estava em pé e eu perdi a força das pernas de uma hora para outra e caí no chão, simplesmente assim. E depois que eu caí a primeira vez, da cintura para baixo ficou morto. Eu não conseguia mexer mais nada, nem a pontinha do dedo. E eu fiquei sem entender o porquê disso, né? Eu fazia capoeira na época e eu sempre tive, até hoje eu tenho muita força nos membros superiores, nos braços, no tronco. Eu tenho muita força. E ajudou muito a força dos braços, porque eu suspendi o peso do meu corpo todo só com a força dos braços, numa escrivaninha que tinha lá, como se fosse um criado mudo, mas não era um criado mudo. Tinha lá, eu me apoiei e fiquei em pé novamente. Só que toda vez que eu ia tentar andar, eu caía no chão, porque a perna não aguentava o peso do corpo e eu caía. Isso foi na casa de um grande amigo meu, de infância, aqui na minha rua mesmo. E aí foi muita luta. No outro dia, acho que na mesma semana, eu fui para o IMIP. Passei uma semana internado no IMIP, que é o Hospital de Criança lá em Recife. Vivenciei muita coisa lá dentro. Deus mandou anjos para me ajudarem lá na época do hospital. Minha família, né, primeiramente, mas pessoas que eu nem conhecia e que tinham a solidariedade de estar ali ajudando, de estar ali dando força. Pessoas que não me conheciam. E, por outro lado, pessoas tentando me derrubar, né? Eu, com 12 anos de idade, hoje eu tenho 29, apesar de ter essa cara de 18, né? Eu tenho 29 anos. Mas eu tinha 12 anos. Então, assim, uma pessoa no início da vida, sem experiência nenhuma. E a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: por que comigo? Eu tenho certeza que todos vocês, todos nós, em algum momento da vida já pensamos o porquê com a gente, né? Por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Mas, na época, é interessante que na época eu achava que aquilo era uma maldição. Eu achava que aquilo era um castigo por alguma coisa que eu tinha feito. Mas eu disse, meu Deus, por que é castigo se eu nunca fiz nada de mal para ninguém? E aí eu não encaixava na minha cabeça. Mas aos poucos, à medida que os anos foram passando, eu fui percebendo que o que a Bíblia diz é verdade, né? Que nada acontece por acaso. A Bíblia diz que não cai uma folha, né, sem a permissão de Deus. Então, eu pude ver que eu conquistei e consegui muita coisa na minha vida que talvez eu não teria conseguido se eu estivesse andando 100% normal. Por exemplo, hoje eu sou advogado-presidente da comissão que protege o deficiente aqui em Timbaúba e na região. Muito provavelmente, se eu não tivesse essa deficiência, eu não me interessaria para brigar pela causa. E, por exemplo, meu pai bebia muito também. Meu pai bebia sempre, às vezes até durante a semana, quando saía do trabalho. E ele simplesmente fez uma promessa a Deus e disse que só ia voltar a beber quando eu voltasse a andar 100%, sem precisar de nada. E hoje ele disse, ele até comentou comigo, hoje ele fala o seguinte, que mesmo eu voltando a andar hoje, ele não sente mais falta de bebida. Então ele não voltará a beber mais quando eu voltar a andar. Normal, né? Sem precisar de muleta, sem precisar de nada. Então isso foi uma bênção, uma das bênçãos que eu conquistei
né? Pelo fato de ter acontecido uma coisa ruim na minha vida, eu pude tirar coisas boas, né? Então isso foi uma bênção de Deus. Eu hoje aceito isso não como uma maldição, mas como uma bênção de Deus. Porque eu pude amadurecer, claro que eu ainda tenho muito que aprender na minha vida, mas eu pude amadurecer muito, pude aprender muito. Hoje eu tenho uma outra cabeça, tive que amadurecer muito rápido, mesmo na adolescência, mas tive que obrigatoriamente ver a vida de outra forma. Não vivi muita coisa que adolescentes vivem, não cheguei a viver. Perdi muita coisa, entre aspas, na minha vida, pelo fato de não andar, pelo fato de estar na cadeira de rodas, ou na época que eu estava de andador também, né? Mas eu agradeço a Deus por tudo. Por tudo. Eu sou muito grato a Deus por tudo que aconteceu, pelas coisas ruins, pelas coisas boas, porque são as coisas ruins e são as coisas boas que nós vivemos que fazem nós sermos os homens e mulheres que somos hoje, né? Então é um conjunto, é todo um conjunto, né? Então, e o apoio da família e dos amigos foi essencial. Ah, meu pai aí, ó, dando um alô, filho amado. Te E... amo, pai. Também, Bestinho. tá, filho. Vê só, então, Oi, o apoio da Beraldo. família foi. E só interromper um pouquinho, que no início tu falou que tem muita resistência na parte superior do corpo, né? Inclusive Isso. tu treina, né? Também faz academia. É bem Treino, desenrolado lá que eu tô sabendo. essa quarentena tá acabando comigo, tô sentindo falta da academia, viu? Gente, vamos Os comprar halteres, né? o, Os halteres que a gente é, vai treinar. É verdade. Mas aí, o apoio da família foi essencial. O apoio da família foi essencial. Às vezes as pessoas diziam assim, Júnior, você é muito forte, porque você tá aguentando tudo isso e tá aguentando firme. Só que, Ramire, eu não sou forte. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou pequeno. E toda a força que eu tive até hoje só enrola na academia. é graças a Deus. Toda essa força, toda essa disposição que vem de Deus, não é minha, sabe? Toda honra e toda glória é apenas de Deus. E, e assim, uma coisa interessante é que nesse tipo de situação é que a gente vê quem é que realmente está do lado da gente. Porque, primeiramente, a família, né? A família ali foi primordial na minha recuperação, porque pouca gente sabe, mas os médicos, eles, na época, falaram que nunca na minha vida eu iria voltar a andar, nem ficar em pé, sequer ficar em pé. Só que na época, o meu pai escutou isso do médico e o que é que ele me falou? Júnior, o médico disse que é só fisioterapia para você voltar a andar. E eu efetivamente acreditei nisso. Achei que era Ele tem que verdade. poupar de alguma forma, né? Uhum. E aí, eu efetivamente acreditei nisso, me agarrei nessa possibilidade e eu comecei a fazer muita fisioterapia. Fazia, às vezes, 2, 3 vezes por dia fisioterapia. Perdi a aula na escola para ir para João Pessoa fazer fisioterapia. Sabe, foi muita luta, muita luta. Eu sou muito grato ao apoio da minha família, porque assim, por isso que eu tô falando, minha força veio de Deus. Eu não sou forte, minha força vem de Deus. Porque quantas e quantas vezes eu não já pensei em desistir? Quantas e quantas vezes, na época que eu estava de cadeira de rodas, você está numa situação, tenho certeza que o pessoal que está assistindo vai se familiarizar, já passou por alguma coisa parecida. Você está numa situação em que você, do dia para a noite, vê sua vida virar do avesso e vê você, de uma hora para outra, sua vida está de pernas para o ar e você não vê perspectiva alguma de sair daquela situação. Porque, vê, não era uma coisa, por exemplo, que você diz assim, ó, eu tô com vontade de comprar alguma coisa, eu vou trabalhar, juntar dinheiro para poder comprar, né? Ah, eu quero fazer uma viagem, eu vou me organizar para fazer essa viagem. Mas no meu caso, não, era uma doença. E era uma doença que normalmente a esquistossomose vai para a coluna, vai para o fígado, pâncreas, baço,
para essa região da barriga, e a minha doença foi para a coluna. E por mais essa, eu dou glória a Deus. Porque se tivesse ido para o pâncreas, baço, fígado, eu teria morrido, com toda certeza. Eu conheço 3 casos aqui em Timbaúba de pessoas que morreram de cistosoma que foi para a barriga. Né? Então, assim, sou muito grato a Deus. Na época, 2003, né? Então, é uma época muito, assim, não tinha a tecnologia que tem hoje. Na época, só tinha uma máquina de ressonância magnética, que era... só tinha uma no Recife inteiro, para você ter uma ideia. No interior é que não tinha mesmo. Né? E aí, foi bem complicado. Foi bem complicado porque mais ou menos demorou uma semana do sintoma para eu tomar um remédio para esquistossomose. Foi mais ou menos uma semana. E essa semana foi primordial para eu ficar numa situação bem difícil. Porque, se vocês olharem, a esquistossomose ela é um germe hermafrodita. O germe da doença esquistossomose é um germe hermafrodita. Ou seja, um único germe ele se reproduz, ele é macho e fêmea. Então, um único germe, se instalar no corpo da pessoa, ele consegue se reproduzir e consegue colocar 6.000 ovos por dia. 6.000 ovos por dia. E uma parte desses ovos se instala no organismo e outra parte sai. E dessa parte que se instalou no organismo, cada um coloca mais de 6.000. E aí, meu Deus. É muito difícil, é muito complicado. E foi por isso também que demorou para descobrir, porque não dava nada nas fezes, na urina não dava nada, no E sangue até não deu então, nada. o movimento do corpo estava ok até então, né? Assim, Pois é. até saber. E assim, paralisou fezes, urina. A urina eu tive que tirar com a sonda na uretra. As fezes eu tive que tomar laxante. Todo dia tomava laxante para ver se conseguia sair, mas mesmo assim, muita dificuldade. Enfim, foi uma luta, né? Mas onde estava Deus em toda essa situação? Deus estava comigo e eu não sabia. Quer dizer, eu não sabia que Deus estava ali comigo, mas Deus estava segurando a minha mão. Eu acordava de manhã no hospital e eu pedia a Deus antes de dormir para me acordar em casa. Aí me acordava no hospital. Né? E assim, Deus estava ali comigo, Deus mandava anjos para ajudar a minha família, a minha mãe estava ali comigo o tempo todo. Teve um dia que eu peguei infecção no pênis porque as enfermeiras não queriam tirar a minha urina com a sonda porque estavam simplesmente com preguiça. E aí elas obrigaram a minha mãe a aprender o procedimento para tirar. Então, foi muita luta mesmo. E Deus estava ali do meu lado o tempo todo. Deus estava ali do meu lado, me apoiando, me dando força. E era em Deus que eu tinha força para acordar todo dia de manhã, para encarar mais um dia em hospital. Que eu não desejo. No meu caso, foi um caso simples. Não foi um câncer, não foi uma doença, né? E eu já senti o quanto é pesado um hospital, né? É muito difícil. E isso me ensinou também, Ramírez, a valorizar as pequenas coisas. Por exemplo, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na Praia do Jacaré, em João Pessoa. Estava com a minha família lá, estava eu, meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã. A gente estava lá na Praia do Jacaré olhando o pôr do sol. E aí eu estava de andador. Eu tinha acabado de sair da cadeira de roda e estava de andador. E eu lembro que eu estava muito cansado de andar. Eu disse, caramba, se tivesse pelo menos a cadeira de roda aqui, para pelo menos ajudar um pouquinho nesse trajeto. Aí meu pai disse assim, agradeça a Deus, porque sempre tem um caso pior do que o da gente. Se você está numa cadeira de roda, mas tem gente que nem sentar consegue numa cadeira de roda. Se você está no andador, que eu fiquei de andador depois da cadeira de roda, tem gente, graças a Deus, você não está numa cadeira. E que Você foi uma não tá... evolução muito grande, né, Geraldo? Isso, e os médicos disseram que se porventura eu ficasse em pé, ia ser com 2 anos. Eu fiquei com 3 meses. Glória E, a Deus. e Nossa, saí, esse detalhe eu não sabia. e saí da cadeira de roda com 6. Da cadeira de roda para o andador foi 6 meses em média. Então foi maravilhoso, assim, foi uma benção, foi Deus realmente que colocou a mão em Com cima, certeza. Não tenha dúvidas. porque os próprios médicos não davam perspectiva alguma. Não davam perspectiva alguma. E, inclusive, em 2008, eu fui para Brasília fazer um exame lá. O médico pegou a ressonância magnética que eu tirei na época, em 2003, passou uma nova ressonância e comparou os 2 exames. E ele disse,
Essas foram as palavras dele. Abre aspas. É praticamente um milagre ele estar de muleta hoje, porque eu não sei explicar pela medicina como ele se recuperou. Fecha aspas. Nossa, meu Deus. É, Então, assim, é maravilhoso, sabe? Nesse meio tempo, a gente vê quem são os verdadeiros amigos, porque muita gente se afasta e muita gente, que muitas vezes a gente acha que não vai permanecer, permanece na vida da gente até o final. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A gente começa a valorizar as pequenas coisas, sabe? Uma coisa que eu sempre gostei, que eu sempre amei e que eu hoje sinto muita falta é andar de bicicleta. Hoje eu tenho meu carro, eu tenho habilitação, mas eu sinto falta de andar de bicicleta. Uma ô, coisa simples. Everaldo, Hum, outra coisa simples que eu fiquei sabendo, tu praticava capoeira? fazia capoeira. Sinto Gente, já muita fez falta. tudo na vida esse homem. A idade que ele tá dizendo que tem aqui não é não, viu? Não tem condição não, minha gente. Ah, E aí eu fazia capoeira, eu cheguei até a pegar a primeira graduação na capoeira, me graduei e tal. Isso aí já é história para outra live, né? Mas aqui mais só uma tem que falar. live. Mas se o pessoal quiser, a gente faz. Mas enfim, então assim, nesse período de tempo, que já fazem 17 anos, desde o início de tudo, eu venho aprendendo dia após dia a valorizar as pequenas coisas, sabe? Não apenas em relação à minha vida em si, mas em relação, por exemplo, a um almoço em família, sabe? A um momento de oração, quando você está com a Que família lindo. orando antes da refeição, você não tem noção do quanto eu valorizo essas pequenas coisas. Por exemplo, o fato de estar na varanda de casa com o pai e com a mãe, brincando, sorrindo, um tirando onda com a cara do outro. Ou até mesmo fazendo nada, né? Ou até mesmo É, ou, fazendo nada. ou até mesmo fazendo nada, só curtindo a companhia um do outro, sabe? O fato de... Eu costumo dizer o seguinte, não importa o lugar, mas quando a gente está com as pessoas que a gente ama, qualquer momento se torna especial, sabe? Eu penso isso, eu levo isso para a minha vida, né? Sofro preconceito até hoje, tá? Até hoje eu sofro preconceito. Hoje eu sei lidar com esse tipo de situação, até porque a gente tem que aprender a gente tem que saber o nosso valor, tá certo? A gente tem que saber que Deus nos ama e tem que saber, como a Bíblia diz, Deus conhece até a quantidade de fios que tem no nosso cabelo. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque isso mostra o quanto Deus nos ama e nos conhece. A Bíblia diz que Deus nos conhece antes de nós sermos formados no ventre de nossa mãe. Olha que coisa linda. Então, É, assim, você que está assistindo essa live hoje, não se sinta inferior a ninguém, não se sinta uma pessoa ruim, não se sinta uma pessoa... Não se coloque para baixo. Por mais que as coisas não estejam dando certo, não se coloque para baixo. Porque Deus te ama. E se não está dando certo, é porque não chegou a hora. Ou talvez Deus queira te livrar de alguma coisa ruim lá na frente. Isso é o que eu levo para minha vida. Quando a coisa não dá certo, eu digo, epa, não deu certo porque Deus não quis que desse certo. Deus tem um propósito para tudo. Na Bíblia diz, né, que para tudo existe um propósito embaixo dos céus. Né? Então, em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Às vezes a gente quer uma coisa e Deus não dá, é porque Ele está preparando algo bem melhor para a gente. Deus quer que nós cresçamos, que a gente possa crescer, e Ele não quer coisa pequena para a gente, ele quer que a gente cresça, Ele quer que a gente evolua, tanto espiritualmente quanto em todos os sentidos, né? E lembrando, gente, que a Bíblia também diz em Êxodo 33:11, que Moisés falava com Deus no deserto como um amigo fala com outro. Então você que hoje deve estar pensando assim, poxa, mas eu não sei rezar, eu não sei orar. Deus não quer formalidade. é verdade. Excelência, excelentíssimo, excelentíssimo, não precisa de formalidade. Deus é teu amigo. Deus é teu amigo. E você conversa, claro que respeitosamente, mas você conversa com Deus como um amigo conversa com o outro, né? Como Moisés conversou com Deus no deserto. Então, Deus te ama, Deus
conversa com ele, desabafa, coloca para fora, chora, hora de madrugada, hora que você não tem hora para orar. A hora que você sentir vontade de falar com Deus, você abre o coração e em pensamento já começa a rezar, tá bom? Everaldo. Oi. E oração, quando você fala em simplicidade, o Luquinhas até colocou ali sobre simplicidade, é que a gente tem um grupo de oração, um grupozinho do texto, assim, que durante a semana a gente reza de madrugada. E todas Uhum. as vezes que a gente vai rezar, a palavra que vem é essa, simplicidade. Simplicidade, simplicidade. E sempre tem algo que encaixa, sabe? E olha, a gente não combinou nada aqui hoje. Aí você vem com esse pensamento também. E quando você fala nessa questão de não ter formalidades para rezar, é exatamente isso. Não tem, gente, não tem. A oração verdadeira é aquela que brota do nosso coração. Aquela que verdadeiramente é o que a gente está sentindo. Não é algo que a gente ouviu e a gente vai reproduzir. Mas é algo que está no nosso coração e está ali fixo, só aguardando a luzinha do Senhor na nossa mente, né? Isso, isso. E assim, em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, fala, pede e eu te responderei. Pede de todo o teu coração e Deus vai te responder. Nenhuma oração fica sem resposta. Por mais que a gente pense, poxa, eu não estou conseguindo escutar Deus, eu não estou conseguindo, Deus não está ouvindo minha oração, mas ele escutou. O livro de Daniel, no capítulo 10 ao 12, eu não lembro o capítulo exato, mas fala que Daniel pediu uma bênção durante 21 dias. Desde o primeiro dia, Deus mandou o anjo Gabriel entregar a mensagem a Daniel, só que nesse meio percurso, no meio do percurso, os chamados príncipes da Pérsia, que eram demônios, prenderam o anjo Gabriel. Só que o anjo Gabriel, ele é um anjo mensageiro, ele não pode guerrear. Anjo guerreiro é o arcanjo Miguel. Então Deus mandou o arcanjo Miguel lutar contra os demônios para libertar Gabriel para entregar a mensagem a Daniel. E Gabriel, quando entregou a mensagem a Daniel, ele disse: desde o primeiro dia que você pediu, Deus escutou a tua oração. E em Jeremias 33:3, justamente confirma isso aí. Fala que pede e eu te responderei. Deus fala para a gente, né? E o versículo que eu levo para o meu coração, que é um versículo que num momento que eu não tinha perspectiva nenhuma de resolver um problema, mas é uma outra situação, tá? Não é a situação da esquistossomose, mas uma outra situação que eu passei na minha vida, que eu não tinha perspectiva nenhuma de resolver essa situação. E eu me apeguei muito a esse versículo, depois de chorar pra caramba, achando que eu nunca mais ia conseguir resolver. E aí, eu tomando banho, a água do chuveiro caindo na cabeça, eu orando e chorando, gastando água, né? E orando, Errado, né? orando, chorando pra caramba. E aí eu lembrei desse versículo. Isaías 41:10, que diz: não temas porque estou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te sustento e te ajudo com a minha destra fiel. Eu me apeguei a esse versículo, tanto é que eu decorei, né? Eu me apeguei a esse versículo, levei no meu coração e fiz uma oração bem firme. E disse a Deus que deixava nas mãos dele aquela situação e que fosse feita a vontade dele na minha vida em relação àquela situação. E que o que acontecesse daqui para frente eu iria aceitar como sendo a vontade dele. Gente, depois que eu fiz essa oração, simplesmente eu consegui resolver. Glória a Deus. Glória a Deus. Consegui resolver. Sabe? E qual é a mensagem que eu quero deixar para você que está assistindo essa live hoje? Acredite no seu potencial. Você é mais forte do que você imagina. Talvez você se sinta aquela pessoa pequena, aquela pessoa fraca, aquela pessoa que não tem utilidade, mas eu quero te dizer, Deus te ama. Eu quero te dizer, Deus te ama do jeito que você é, com tuas falhas e com tuas virtudes. Tá bom? Nada, nada, nada vai te separar do amor de Deus. Porque Deus ama cada um dos nossos filhos. Se ele não amasse, se ele não nos amasse, ele não teria morrido na cruz por nós. Né? E o amor tão grande que aquele sofrimento era para ser da gente, aquele sofrimento era para ser da humanidade, mas ele entregou a própria vida para que a gente não sofresse. Né? Então, quero deixar uma boa noite para vocês, que Deus abençoe, tá? E assim,
deixo aberto agora para perguntas. Qualquer coisa, podem perguntar o que vocês quiserem. E sobre esse último versículo que tu falou, que é algo que tu carrega com ele no coração, né? Como uma inspiração mesmo. Ele lembra muito a passagem que é tema da JC desse ano, né? Que é entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele E tudo e ele ele fará. tudo. Fará. Então, assim, é apenas confirmação. É apenas confirmação. Não tem como não ser ele. Merecer a gente não merece e nunca vai merecer. A gente nunca vai estar à altura de receber tanto, né? Verdade. Mas a gente vê o quão a misericórdia de Deus é grande. É tão grande que consegue nos alcançar. Porque somos desse tamanho, É né? verdade. Verdade. E sobre acreditar no nosso potencial, por muitas vezes a gente prefere se vitimizar, se menosprezar, se limitar, né? Diante de uma situação, diante de um medo, que a gente sabe que o medo paralisa mesmo, é algo Isso. quase inevitável, mas que a gente não deixa de olhar para o céu, porque não deixa de olhar para o céu, é o lugar certo, né? Não adianta olhar para lugares que a gente acha que vai conseguir alguma coisa, porque a gente vai se frustrar, Com a gente certeza. vai se perder, né? E a esperança que eu tenho nisso tudo, como errante, como pecadora, como pequena, é que a graça de Deus me alcança, nos alcança, né? E quão bom é Isso. isso. Eu fico muito feliz, muito feliz. E hoje, E Ramire, fico até hoje. envergonhada, né? Por Oi? receber tanto e não merecer nada. É verdade, é verdade. E assim, hoje, Ramire, na minha vida, em todos os aspectos, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu peço a Deus, antes de voltar para frente, antes de começar a fazer algum projeto, seja ele qual for, ou qualquer objetivo, eu peço a Deus para tomar a frente e que seja feita a vontade dele. E engraçado que, assim, quando dá certo, eu agradeço a Deus porque deu certo e sei que foi a vontade dele. E quando não dá certo, eu agradeço a Deus por ter me livrado de alguma coisa que eu não sei, que tudo é um livramento na vida da gente, a gente nem sabe, né? E eu aceito da melhor forma esse não que Deus me dá. Porque quando ele me dá aquele não, eu sei que às vezes é um livramento e às vezes é porque ele está preparando algo melhor lá na frente. Como eu falei anteriormente, né, Jeremias 29:11 diz que Deus tem planos maiores do que os nossos. Né? Então, eu aceito da melhor forma possível. Claro que tem situações que a gente acaba não querendo aceitar, porque a gente é ser humano, a gente é falho, a gente é pequeno. E a gente Né? reclama mesmo, que a gente é desses. A gente reclama Pois é. mesmo, né? Pois é, a gente é falho, a gente é ser humano. Eu não estou dizendo aqui que, porque eu tenho a maior fé do mundo, porque eu não tenho. Tá? Mas eu estou melhorando a cada dia. Eu estou sendo uma pessoa melhor a cada dia que eu acordo. E eu peço a Deus, em minhas orações, que me faça ser uma pessoa melhor e que eu consiga deixar uma marca aqui na Terra. Que futuramente, quando eu for morar com Ele, né, então eu quero que as pessoas tenham boas lembranças de mim. É claro que demore ainda, né? Que demore muito para eu morar com Ele. Né? Mas assim, Mas eu ter a quero. certeza de que o céu nos pertence, né? De que tudo nos É, pertence, porque somos filhos dele. é verdade, é verdade. Alguém tem pergunta, gente? Se tiverem alguma dúvida sobre as dificuldades, ele falou, Everaldo, tu falou que tem carro, tu dirige normalmente, tu consegue dirigir tranquilo? Eu dirijo. Eu tenho força Dirige. na perna direita para acelerar. Eu só não consigo Uhum. pegar a perna e pisar no freio. Com esse movimento para um lado e para o outro aqui, assim, ó, para pisar no freio. Eu não consigo Entendo. fazer esse movimento sentado, eu não consigo. Mas empurrar para frente, empurrar o acelerador, eu consigo, tranquilo. Aí, Tá? só que e o carro é automático. O carro é automático, então não tem embreagem, então fica bem, bem mais fácil para mim. E tem Fica mais adaptação. fácil, né? Fica mais prático. E tem adaptação, que tem um acelerador e o freio na mão, então ajuda muito. Pronto. Babi Ótimo. Rafaela me Babi, perguntou.
Babi Rafaela, minha irmã. Babi, Babi. É, Oi! Oh, nem sabia que tinha irmã. Tu nem fala, amigo. Nossa Senhora, minha gente. é, Tá o pai, a mãe, o papagaio, tá todo mundo. Boa noite. o que o EJC Ela te deixou representou uma em sua pergunta. vida. O que o EJC representou em sua vida? O EJC representou um divisor de águas. Um divisor de águas na minha vida. Porque é, an- antes do EJC, eu tinha a minha espiritualidade, mas era aquela coisa tipo, normalmente é aquela história quando a gente só busca Deus quando precisa. Era basicamente isso, antes do EJC. Hoje, é, hoje eu procuro viver os meus dias, independente se eu estou num momento bom ou ruim da minha vida, eu procuro manter a minha conexão com Deus. Isso me faz muito bem. Isso me faz muito bem, sabe? Porque quando você efetivamente consegue sentir no seu dia a dia a luz do Espírito Santo, você consegue sentir o queimor do Espírito Santo no seu coração, a vida se torna mais leve, sabe? A vida se torna mais leve e é maravilhoso. Então, assim, como eu falei anteriormente, hoje eu me sinto uma pessoa melhor, sabe? Uma pessoa melhor espiritualmente, melhor em relação ao meu pensamento, à minha cabeça. Hoje estou procurando buscar sempre a Deus e isso está me fazendo muito bem. Tenho minhas falhas, tenho meus erros, tenho meus pecados, como qualquer outra pessoa, mas é caindo e levantando como qualquer pessoa, né? Teve. E a gente só consegue seguir em frente se for assim, né? Se a gente. Eu acredito que se fosse tudo bem sempre, se ocorresse tudo bem sempre, tudo de forma positiva, eu acredito que a gente nem ia lembrar de agradecer. Ia Verdade. ser. Né? A gente nem ia lembrar. E o Teve outra próprio pergunta. Pode Não, falar. pode falar. E o próprio Jesus disse, né? Que no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, É a gente verdade. tem que dar. Não é uma pergunta. Teve uma pergunta aí que Rapaz, subiu, eu não obrigado, consegui ler senhor. tudo. Eu não sei se tu conseguiu ler, que era perguntando sobre como tu conseguiu lidar. Eu acredito que para perdoar as pessoas, eu acho que é em relação às pessoas que te julgaram e tal. Se a pessoa puder fazer a pergunta novamente, eu não captei. Eu acho que foi tipo isso. Em relação a perdoar, hoje, para mim, está muito mais tranquilo conseguir perdoar uma pessoa. Porque é como dizia Shakespeare. Shakespeare, ele dizia que guardar rancor é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Shakespeare É dizia. verdade. Eu já ouvi E, isso. e assim, não que eu guardasse rancor antes, mas assim, se alguém me fizesse realmente um mal, eu realmente ficava com aquela mágoa. Não rancor, mas aquela mágoa, aquela tristeza, sabe? Hoje, eu já não consigo, assim, eu já aprendi mais a não guardar mágoa, não guardar rancor e não guardar mágoa e perdoar. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 5, eu acho, Jesus disse, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos maldizem. É a coisa mais difícil do mundo, mas engraçado que teve uma pessoa que tentou me fazer um mal muito grande e em vez de ficar com mágoa dessa pessoa, eu orei por ela. E você não imagina a paz e a tranquilidade que isso me trouxe. Eu Me trouxe imagino. muito. Então, hoje, eu, assim, e principalmente depois do EJC, eu tinha uma pessoa que, de certa forma, eu guardava uma mágoa no coração, por mais que eu tentasse não lembrar, mas eu guardava. E no final de semana do encontro, o final de semana é na sexta, sábado e domingo, né? Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. No sábado, eu Eita, consegui saudade. efetivamente perdoar de todo o meu coração. Graças a Deus. E, na verdade, você perdoa, mas não vai estar se perdoando, né? Porque estava machucando em você. A pessoa não está nem aí. Quem magoou É geralmente verdade. não está nem aí para o que a gente está sentindo. Então, você perdoou e se perdoou, né?
Com certeza, com É certeza. maravilhoso. Heloíse, obrigado, Heloíse. Hello! Obrigado mesmo, viu? Fico lisonjeado. Então é isso. É, que bom conseguir reconhecer, né, as nossas fragilidades. Que E bom uma, é ter coragem, né? E que a gente tenha sempre essa coragem de falar mesmo o que é, Deus fez com a gente, o que Ele continua fazendo, né? com certeza, com Enfim. certeza. E assim, dessa mesma forma, ser um discípulo dele, anunciar a palavra dele. Você me disse que tinha muita vontade de evangelizar, e eu já E, lhe disse, e vou repetir, você já é um evangelizador. Com a sua obrigado, atitude, com amém. a sua coragem, com a sua história, com a sua lição de vida, com a sua atitude de partilhar com as pessoas o que está no seu coração, e que você não esqueça disso não, viu? Amém, Deus amém, está amém. trabalhando muito aí. E eu já lhe disse também que você até falou hoje que Deus está preparando algo para você, certo? Uhum. Já eu acredito que esse algo já está preparado e ele agora está preparando Amém. você para receber, né? Amém, eu sei disso, em É nome como de a gente ganhar Jesus. um carro. É como a gente ganhar um carro. Eu vou ganhar um carro, mas eu não sei dirigir ainda. Vai servir de alguma coisa? Não, 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 realmente. vai ficar lá na Gostei da garagem, comparação. tá vendo? Eu gostei da Hum, comparação. Então, é basicamente isso, né? Então não vai servir. Então não é melhor você já tá prático, já ter treinado bastante, para quando você É verdade, receber, você poder aproveitar muito melhor, né? é verdade, é verdade. E outra coisa também, Ramire, que eu tinha um certo preconceito, não preconceito, mas eu era muito afastado, vamos dizer assim, de Nossa Senhora antes do EJC. Porque eu tenho muitos parentes de outras religiões que não gostam de Nossa Senhora e criticam Nossa Senhora. E eu Ok. efetivamente, e por influência deles, eu acabei aceitando isso. Que aí no EJC eu pude conhecer mais sobre Nossa Senhora, me aproximar de Jesus e conhecer mais Nossa Senhora. E hoje, meu Deus, eu amo, eu amo Nossa Senhora também. Ai, minha gente, é a deusa da luz. Nossa, quando eu falo de Nossa Senhora, a simplicidade de Nossa Senhora. Quem fala muito bem de Nossa Senhora é a irmãzinha da gente, Maiara. Acho que ela tá aí. Gente, a simplicidade dessa mulher, a delicadeza dessa mulher. Ai, meu Deus do céu. Eu passava a noite todinha aqui falando dela. Porque é muito Obrigado, maravilhosa. Marquinhos. Pode Muito, falar. muito maravilhosa. Não, finalizando como ela é muito maravilhosa e ela também está acolhendo todas as suas intenções. Eu tenho certeza que logo você vai ter alcançado todas as sessões, que eu imagino que sejam muitos. Ah, em nome de Jesus. Acredito que dê tudo Nós certo. vamos. E, como não tem pergunta aqui, eu vou ler, vou falar uma pequena leitura, que é de Fernando Pessoa. Deixa eu só agradecer aqui a Marquinhos. Uhum. Muito obrigado, meu amigo. Marquinhos malha comigo na academia. Vive tirando onda com a minha cara. Gente boa demais. Gente de primeira qualidade, Marquinhos. Ah, disseram aí que tu só enrola na academia, que o negócio lá não é essas coisas que a gente pensa na foto, não. Aí vamos lá. Então, eu separei uma pequena leitura de Fernando Pessoa para ler com vocês, que eu achei muito importante, tanto para esse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Uhum. Quanto para os desafios e quanto para a sua história de vida também, que acaba casando um pouco com o que você já falou para a gente aqui hoje. Eu achei muito lindo e quis partilhar com vocês. É bem pequeno. Pronto, tranquilo. Depois de tudo, ficarão três coisas: a certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso, devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada,
Do sonho, uma ponte, e da procura, um encontro. Fernando Pessoa. Eu acho muito, muito lindo, casa muito com o que a gente está vivendo. Verdade. E, gente, sobretudo, o medo. Gente, não deixemos que o medo nos paralise. Não deixemos que o medo nos imponha limite, porque só quem pode fazer essa ação de limitar, de nos limitar, é o Senhor. Nem Everaldo adquiriu uma doença depois de os seus os 13, 14 anos de 12, vida, 12 anos. Tinha 12. 12 anos, pôde ser limitado. Imagina quem está com a sua saúde em dia, quem está com as suas orações em dia, com o seu coração voltado para o Senhor. Então, medo não. Diga não ao medo. Hashtag não ao medo. Medo Porque de nada. eu acredito, medo de nada, só amor. Porque essa questão do medo, a gente pode parecer algo muito clichê e tal, mas eu acho que é muito forte ainda. Ainda causa muita insegurança, ainda causa muito medo, muita incerteza. Faz a gente desistir do que a gente ainda nem começou. E isso é muito perigoso, né? Muito perigoso mesmo. E é isso. É Você quer verdade. É verdade. falar mais alguma coisa pra gente? Você tem algo no seu coração com essa leitura? Ou de alguma pergunta? Pode falar pra gente. Eu assim, tive como objetivo de partilhar um pouquinho da minha história. Claro que eu tenho muitas histórias, muitos testemunhos. E a gente Eu vai já, querer ouvir todas depois, hein? pronto, eu já vivi muita coisa de Deus, principalmente depois que eu assim, me reaproximei, né, de Deus. Eu pude viver muita coisa. Então, assim, situações que ser humano nenhum não podia resolver, dinheiro nenhum podia resolver, sabe? Eu poderia ter R$ 1 milhão e não conseguiria resolver. E depois que efetivamente eu entreguei nas mãos de Deus, a coisa se resolveu. E eu quero passar para vocês, caso você esteja passando hoje por algum tipo de depressão, quero que você me escute aqui, escute Ramire também, porque você é amado, você é amada. Deus te ama, as pessoas que estão ao teu redor te amam. Não deixa que qualquer ansiedade, depressão ou pensamento negativo te tire do caminho. Pensa em Deus, pensa em coisas boas e não deixa a tristeza bater em você, não deixa a tristeza dominar você, porque o inimigo só quer uma brechinha para acabar com a humanidade. E quanto mais nós estivermos próximos de Cristo, orando, lendo a Bíblia, rezando o terço, né? Quando nós estivermos realmente assim mais próximos de Deus, o inimigo não vai conseguir atingir a gente, tá? E não estou dizendo, e eu dizendo isso, eu não estou dizendo que depressão é falta de Deus, não, tá? Eu não estou dizendo isso, mas eu estou falando assim que quando você Então, tá, é um caminho, né? Acaba sendo um caminho de alguma forma. Como se pois é, trata da mente, né? pois é. Então assim, acredite no seu potencial, tá? Acredite, você pode realizar todos os seus sonhos. Claro que a coisa não vai cair do céu, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas quando nós estamos caminhando ao lado de Cristo, a coisa flui de maneira extraordinária e se encaixa de uma maneira que a gente nem imagina, né? Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte. O que está ao nosso alcance, a gente faz. Isso eu aprendi com a minha irmã depois do EJC. Que o que está ao nosso alcance, porque eu não tinha ansiedade, com o tempo comecei a ter ansiedade e graças a Deus estou melhorando muito. Então, assim, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, o que a gente pode fazer, tá certo? Mas aquilo que não está ao nosso alcance, não adianta a gente se estressar. Para que a gente vai se estressar uma coisa que não está no nosso alcance? A gente deixar nas mãos de Deus, orar a Deus
pedir a Deus que seja feita a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e ele sabe o que é melhor pra gente. Então, o que ele fizer, com certeza vai ser o melhor pra gente, por mais que seja um não na nossa vida, mas vai ser o melhor pra gente. Né? Então, eu quero pedir a vocês que não desistam dos seus sonhos, por mais que pareça uma coisa impossível hoje. Por mais que pareça uma coisa impossível. E outra coisa que eu quero passar para vocês. Não deixem nada nem ninguém medir o valor de vocês. Não se sintam inferiores a ninguém por conta de uma nota baixa numa prova, por conta de uma nota baixa em concurso, porque o fulano passou num concurso e você não, porque fulano conseguiu crescer na vida e você ainda não conseguiu chegar onde você gostaria. Não deixe nada dessas coisas afetarem o seu ânimo de viver. Não deixe nada dessas coisas afetarem o seu trajeto até o sucesso. E lembrando, o bom da vida não é atingir o sucesso. É cada passo que você dá e é cada degrau que você evolui. O bom do caminho é isso. O bom do caminho é você sentir que você está evoluindo, sentir que você era uma pessoa antes e hoje é uma pessoa melhor. Então, o bom do caminho é isso. O bom do caminho não é atingir o sucesso, é o percurso. Ah, que lindo, minha gente. Que lindo! Júnior, olha, cara, peraí, resta 26 segundinhos para essa live encerrar. A gente vai sair, mas a gente volta rapidinho. A gente não vai demorar muito, não, só a gente conversar só mais um pouquinho com vocês e a gente encerra. Tá bom? Pronto, beleza. Voltem, minha gente, voltem. Acho que voltou aqui. Não ter ensaio, o ritmo muda de repente. Mais longe ou perto, todo casal entrou na dança. Voltou aqui. Cadê ele? Pronto. Chegou! Demorei? Não, tá ótimo, não demorou não. Tava salvando para não perder. Gente, obrigada por ter voltado. Seria... Ai, meu Deus. Baixar um pouquinho a música. Seria um pouquinho feio, né, minha gente? A gente sair sem agradecer a vocês. Mas a gente tá aqui. Júnior, olhe, muito obrigada por hoje. De verdade, muito obrigada. Eu acredito que em momento nenhum, desde que a gente aceitou esse convite para estar aqui, em momento nenhum a intenção foi que estivéssemos reunidos entre 100 pessoas, 200 pessoas. A intenção era realmente a gente cumprir a missão, era estar aqui, e eu tenho certeza que essas 19, 20 pessoas que estavam com a gente hoje vai levar alguma coisa no coração para casa. Eu tenho certeza, com certeza, porque o meu coração tá cheio de alegria aqui. Se for para eu dar uma partida, eu dou agora. O meu também, Meu coração tá cheio de alegria, gente. Muito obrigada. Eu acredito que incentivo nunca é demais e a gente tá precisando muito disso nos dias de hoje. A gente tá precisando muito ouvir mais e falar menos. Não é verdade? Isso gera sabedoria, não é verdade, Everaldo? Com certeza, com certeza. E, gente, eu queria, esses momentos finais, eu queria fazer uma oração. Maiara, o nervosismo passou um pouquinho. Agora, já que tá no final, já tô em casa. Já tô em casa de todo jeito, né? É verdade, tá em casa, realmente. Mas eu queria fazer uma oração, né, por vocês antes de nós sairmos aqui. Queria agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história de vida com todos vocês. E agradecer ao EJCI também pela oportunidade
Agradecer a Ai, você, Miri, maravilhoso. minha Obrigada ex-aluna a e agora você. amiga, né? O curso ainda não terminou. Eu ainda tenho esperança de pegar uma grade. Que você esteja, viu? Mas se preocupe não, quando começar a dar palestra, você vai estar na primeira fila, viu? E- Até o mini curso, a gente já vai. O importante é a gente estar próximo sempre. Com certeza, com certeza. E, assim, queria muito agradecer a presença de vocês, ficado até o final, tá certo? E se vocês quiserem, quando vocês quiserem, vocês podem me seguir no Instagram, entrar em contato comigo, Superação Diária Oficial, e no Tem que outra vez. meu canal no YouTube, que eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia, da minha história. Tento fazer vídeos aí para dar aquela força no dia a dia de vocês, tá certo? No YouTube, Superação Diária, colocando lá já aparece. Inclusive, saiu o vídeo hoje no canal do YouTube, agora de 6 horas. E aí, gente, queria fazer uma oração por vocês, tá? Para que Deus abençoe Agora mesmo. o dia de Já vocês, tá bom? vou deixar uma musiquinha aqui no fundo. A música que também faz parte do tema da JC esse ano. Pronto, perfeito. Para conduzir a gente nesse momento de oração. Eu acredito que estar em oração, a gente não precisa estar sozinho, isolado, né? Com Acredito certeza, que com certeza. aqui eu realmente eu tava dizendo às meninas que eu tava tão nervosa que eu tava querendo dizer, eu não vou fazer isso mais não, que eu não sei não. Mas a gente Tô acaba se entendendo. sentindo assim num grupo de amigos mesmo, quando a gente tá na igreja, né? Tá todo É, mundo junto, reza junto, de mãos dadas, né? Às vezes abraçado, é aquela coisa toda, né? E eu sou assim, eu sou alvoroçada, eu gosto de abraçar, de cheirar, sou muito brasileira. com certeza Aí, é bom. então assim, rezar junto é maravilhoso. Você é só ligar aqui, viu? Peraí. Peraí pra você rezar no Tranquilo. nível. Agora vai. É só transmitir. Com tua mão. Minha filha vai fazer Aí. Agora vai, 20 minutos. Tranquilo. Pronto. Só aumentar um pouquinho. Dá pra ouvir? Dá, tranquilo. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós viemos diante da tua santa presença, ó Pai, te agradecer por mais um dia, te agradecer por mais uma oportunidade de fazer essa live para contar um pouco dessa história em que tu foste o protagonista, Senhor. Como tu disseste na palavra, onde dois ou mais estiver presentes em meu nome, ali eu estarei presente. Por isso, Senhor, nós cremos e acreditamos, em nome de Jesus, que estás no momento presente em nossa live. Abençoe a vida de cada um que está assistindo aqui a nossa live. Abençoa a vida do pessoal do EJCI também, pessoal do EJC Timbaúba Mocós. Abençoa todos os filhos, Senhor. Abençoa a vida da família, das pessoas que estão aqui na nossa live. Abençoa cada pessoa, cada membro da família. Nos livra, Senhor, nos livra desse coronavírus, nos livra dessas doenças que estão aí assoladas pelo mundo. Nos abençoa. Abençoa aquelas pessoas, Senhor, que hoje estão passando por problemas.
Abençoa aquelas pessoas hoje que estão numa cadeia hoje, aquelas pessoas que foram presas sem merecer, e até aquelas que cometeram algum crime, mas abençoa a vida dessas pessoas, Senhor, para que elas se convertam e aceitam a Ti, Jesus. Abençoa aquelas pessoas que estão hoje em uma cama de um hospital, aquelas pessoas hoje que estão com falta de ar em decorrência do coronavírus ou de qualquer outra doença, aquelas pessoas que estão com câncer, Senhor, aquelas pessoas que estão com qualquer enfermidade, aquelas pessoas que não têm um pai, nem uma mãe, aquelas pessoas que não têm uma família para cuidar delas, Senhor. Abençoa, meu Deus, abençoa todos nós, Senhor. Nos livra-nos de todo mal. Senhor, nós sabemos que o Senhor é nosso amigo, né? Nosso Pai, nosso amigo. Nos ensina, Senhor, para que nós possamos cada vez mais nos aproximar. Abençoa, Deus, a vida de cada um, de cada pessoa aqui nesse planeta, Jesus. E que nós possamos cada vez mais, cada dia, exercitar nossa fé e aumentar a nossa fé, Jesus. Aumentar a crença que tu estás do nosso lado e para que nós possamos também ter sabedoria para que possamos lidar com as situações adversas da vida, Senhor. Tu sabe que nesse mundo as coisas não são fáceis. Então, nós te pedimos em nome de Jesus e nos dê a sabedoria de Salomão para que, em nome de Deus, nós possamos passar pelas adversidades da vida da melhor forma possível, Senhor. Dai graça e que o Espírito Santo, em nome de Jesus, caia sobre o lar e sobre a cabeça de cada um de nós. E que nós possamos corresponder, Senhor, ao teu amor, à tua misericórdia, à tua bondade. Vinde sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vinde sobre nós, Espírito Santo de Deus. Ensina-nos, Senhor, a corresponder com o teu amor. Ensina-nos a corresponder, Senhor, com tudo aquilo que tu já nos deu, mas que permanece sendo teu. E nós entregamos, Senhor, tudo, por mais simples que seja, ao Senhor. E que o Senhor possa estar conosco dentro da presença do teu Espírito Santo, sob a intercessão de Nossa Senhora. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Amém. 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 Ai, meu Deus, que lindo. Deus é muito maravilhoso, minha gente. Muito obrigado. Obrigada, viu? Mesmo. Imagina, eu, em nome da família JC, em nome de todos aqueles que não puderam estar aqui hoje, mas a live vai ficar salva, quando eles tiverem um tempinho, vão ver. Nós te agradecemos muito, que Deus te abençoe, muito Amém. mesmo. Não esquece da gente, ó, já virou xodozinho da JC também, viu? E a hora que vocês precisarem de mim, eu vou aí em também, para o que vocês precisarem, viu? Pode contar comigo. Com certeza. Salva o número desse homem, minha gente. Salva a cara dele, viu? Esse aqui a gente não larga mais, não. Obrigada. Obrigada, que Deus te abençoe. Amém. Gente, tchau. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau. Minha gente. Ai, meu Deus. Parece que eu fiquei nervosa de novo. Minha gente, a gente chega ao final dessa live, ao final desse momento, com o coração muito grato. A gente conseguiu corresponder à missão do Senhor para nós nessa noite. E eu fico muito feliz. E eu tenho certeza que vocês também estão. Pois quando Deus envia alguém em seu nome, é algo que já está certo, já está planejado, já está acertado por Ele, pela vontade dEle. É por Ele que estamos aqui. E o medo acaba se desfazendo, né? A gente se torna pessoas capacitadas. E que bom que isso acontece. E que isso aconteça todos os dias. Muito obrigada por todos vocês terem permanecido conosco. Que Deus abençoe. Um beijo muito grande. E tchau. Ele aqui sempre.
Amém, 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 amém.